Olá, estamos juntos para mais uma aula de legislação social, previdenciária e trabalhista. E hoje vamos começar uma nova etapa do nosso curso, que é a tratar da legislação trabalhista. E para tanto, a gente vai precisar conhecer um pouco o universo do direito do trabalho, já que a legislação trabalhista ela vai justamente tratar, são as normas que compõem o direito do trabalho. Então, antes de mais nada, é importante nós conceituarmos o que é o direito do trabalho, né? E nós vimos em instituições de direito público e privado que o direito do trabalho é um ramo da ciência do direito que tem por objeto as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado, que determinam os sujeitos dessas relações e as organizações destinadas à proteção desse trabalho, tanto em sua estrutura como em sua atividade. E aí é interessante, porque se nós formos falar na natureza jurídica dessa legislação trabalhista, ou seja, da natureza do direito do trabalho, nós vamos ver que as normas de direito do trabalho, elas pertencem ao direito privado, já que elas seriam referentes ao contrato de trabalho, mas também elas seriam referentes ao direito público, né? Já aquelas que estariam relacionadas ao processo trabalhista. Então, existe um misto, uma definição de que as normas trabalhistas seriam tanto de natureza privada, já que rege o contrato privado, como de natureza pública, principalmente as referentes ao processo judicial. E é interessante porque se a gente for tratar sobre a origem e a evolução histórica do direito do trabalho no Brasil, a gente tem que pensar a partir da abolição da escravatura, né? Lá em 1888, né? Quando foi abolida a escravidão em 1888, os trabalhadores nas indústrias emergentes, muito deles, na maioria imigrantes, né? E aí tinha uma tradição sindicalista europeia, né? Esses trabalhadores começaram a exigir medidas de proteção legal, né? Até cerca de 1920, a ação dos anarquistas repercutiu fortemente no movimento trabalhista. As primeiras normas jurídicas sobre sindicato, elas são do início do século XX. O Código Civil de 1916, o anterior a esse nosso, já dispunha sobre locação de serviços e é considerado um antecedente histórico do contrato individual de trabalho na legislação posterior. Na década de 30, com a política trabalhista de Getúlio Vargas, se vocês recordam, ela foi amplamente influenciada pela legislação e pelo corporativismo italiano, né? Acabou reestruturando toda a ordem jurídica trabalhista aqui no Brasil. E só para a gente lembrar, né, eu queria trazer para vocês novamente o conceito de ordenamento jurídico, né? Porque o ordenamento jurídico ele abrange não somente as normas jurídicas, mas também as instituições. As relações entre as normas são consideradas como um conjunto e que não são unicamente estatais, né? Mas também elas podem ser elaboradas por grupos sociais, principalmente as organizações sindicais, os princípios e outros aspectos. O direito do trabalho, ele se situa como um ordenamento abaixo do próprio Estado, que é pelo Estado reconhecido, mas que tem características próprias, pondo-se como um ordenamento. Relaciona-se sim com o Estado, com o qual se coordena e a ele também se subordina, né? E tem normas, instituições, relações jurídicas, tanto individuais como coletivas, de natureza trabalhista específica.
E aí um ponto importante que eu quero chamar a atenção para vocês é a concepção autotutelar do direito do trabalho. E essa concepção autotutelar do direito do trabalho, ele consiste na ideia que a tutela jurídica do trabalhador deve ser efetuada concomitantemente pelo Estado e pelos próprios trabalhadores. Essa traz justamente de que os trabalhadores eles têm a possibilidade, a prerrogativa deles mesmos buscarem a tutela jurídica das suas relações trabalhistas. E é interessante, porque no direito brasileiro o que acabou vigorando foi uma concepção da autonomia privada de natureza coletiva. Como assim? Existe uma maior proteção para a relação individual e um respeito maior para as decisões tomadas de natureza coletiva. E essa autonomia privada coletiva, ela consiste na ideia de que os fundamentos de ordem sindical devem se basear em princípios de liberdade e democracia, ou seja, a vontade mesmo geral, se opondo à orientação corporativista sem interferência da legislação estatal. Atualmente, nós temos uma discussão a respeito da desregulamentação do direito do trabalho. E a ideia da regulamentação consiste de que o espaço legal deve ser diminuído, ou deveria ser diminuído até suprimido naquilo que se diz respeito às relações coletivas de trabalho. Inexistindo normas de organização sindical, de negociação coletiva e de greve, justamente por esses acordos se expressarem em pactos sociais, em que o governo, os sindicatos, os empresários estabelecem de forma autônoma, a sua própria base do relacionamento trabalhista. Ainda assim, nós temos uma concepção econômica da flexibilização do próprio direito do trabalho. E, segundo a concepção econômica da flexibilização do direito do trabalho, ela consiste em um tratamento das questões trabalhistas, levando em consideração a situação conjuntural da economia, uma situação das empresas, dos trabalhadores, sempre visando a preservação dos postos de trabalho, ou ao menos a minimização das dispensas de trabalho, que foi o que aconteceu prioritariamente durante a pandemia, em épocas de baixa demanda do mercado, em época de estabilidade sanitária, como a que nós estamos, inclusive, vivendo. E essa flexibilização, ela contempla um tratamento jurídico diferenciado entre pequenas, médias e grandes empresas, bem como entre níveis diferenciados também de empregados, cabendo a cada categoria, depender da categoria e do impacto que tenha causado, uma série diversas de direitos, entre eles a serem discutidos, a serem regulamentados. E nós podemos falar, inclusive, em um sistema de relações de trabalho. Quando nós falamos que é um sistema de relações de trabalho, é porque há mais de um ângulo de classificação dos sistemas de relações. E ela vai se alterar justamente de acordo com o critério que é adotado. E aí, dentre outros critérios, nós temos os critérios político-econômico, nós temos o jurídico-normativo, E o que seria o critério político-econômico? É aquela concepção política que preside o sistema, E o jurídico-normativo? As fontes formais das normas jurídicas trabalhistas. E também nós vimos falar sobre o que no direito comumente é chamado de pluralismo jurídico do direito do trabalho. E o pluralismo jurídico, ele traz a percepção de que nem todo o direito
elaborado pelo Estado, né? Ou seja, o direito existem direitos que acabam coexistindo ao lado do direito estatal, com um conjunto de normas jurídicas que seriam criadas pelos particulares entre si, que seriam toleradas pelo Estado, e aí isso resultaria em um ordenamento misto, né? Tanto com normas estatais como com normas não estatais, né? Há um direito estatal e um direito profissional, podemos assim chamar, convivendo, formando um complexo de normas jurídicas que se combinam segundo a hierarquia própria da aplicação e basicamente apoiada no princípio da prevalência da norma que resultar em maiores benefícios para o trabalhador, que se expressa justamente como o princípio da norma favorável. Então, se nós temos uma regra estatal que dispõe sobre algo e temos uma regra particular que dispõe de uma forma mais benéfica ao trabalhador, essa norma particular ela deve prevalecer. Vou dar um exemplo simples. Digamos que no seu contrato de trabalho estabeleçam férias anuais de 60 dias. Se você for olhar a legislação, ela vai justamente dar as férias anuais de 30 dias. E aí você pode, existe uma demanda, e aí você pode perguntar, eu aplico o contrato ou eu aplico a CLT? Você vai aplicar o contrato, porque prevalece o princípio da norma mais favorável, já que pelo pluralismo jurídico do direito do trabalho, não somente as normas estatais, elas são prevalentes, né? O que vai prevalecer principalmente é aquela norma mais favorável, que apresente maiores benefícios para o trabalhador. E quando a gente fala, também é importante falarmos sobre as negociações coletivas, a autonomia coletiva e as negociações coletivas. Nós vamos ter uma aula para tratar sobre isso, mas é importante a gente fazer uma diferenciação entre alguns conceitos. O primeiro desse conceito seria a autonomia coletiva, que é um princípio que assegura aos grupos sociais o direito de elaborar normas jurídicas em que o Estado reconheça. É como se fosse um direito positivo autoelaborado pelos próprios interlocutores sociais, ou seja, eles mesmos fixariam normas e as condições de trabalho a serem aplicadas no seu respectivo âmbito de representação. Além da autonomia coletiva, nós temos também a negociação coletiva. E a negociação coletiva é aquela exercida pelos sindicatos dos trabalhadores, pelos sindicatos patronais, que são os formados pelos patrões, o grupo, e também pelas próprias empresas, através de negociações coletivas, que são um procedimento desenvolvido entre os interessados, através do qual eles discutem os interesses, visando encontrar uma forma de composição, uma forma de solução destes. Então, a negociação ela é justamente um instrumento muito importante e muito frequente quando nós falamos sobre direito do trabalho. E, além disso, também nós temos a possibilidade da configuração de contrato coletivo. Esse contrato coletivo é previsto na Lei 8.542, de 92, e, segundo a lei, o contrato coletivo seria aquele cujas normas e as condições de trabalho elas são fixadas através de contratos coletivos, ou seja, de convenções coletivas, de acordos coletivos, feito com a interveniência dos sindicatos dos trabalhadores, com os sindicatos patronais ou com uma própria empresa. Nós também temos a questão do contrato coletivo, substitutivo ou cumulativo. E o que seria isso? Se discute no direito do trabalho a eficácia do contrato coletivo, se substitutiva a lei onde existir, e aí afasta completamente, ainda que em prejuízo, ou se seria cumulativa, caso em que
as suas normas e aquelas condições de trabalho se somariam às das leis e somente teriam aplicabilidade em prejuízo quando o próprio contrato coletivo expressamente admitisse forma pela qual os sindicatos dos trabalhadores visariam manter as conquistas das categorias profissionais, das categorias de trabalhadores. Também é importante a gente frisar o que seria convenção coletiva e a natureza jurídica da convenção coletiva. Mas isso a gente vai fazer no nosso próximo bloco.